Pessoal, bom dia. Vamos então começar o nosso trabalho de hoje. Estou com 7 só, 6. Estou sem moral, não sou mais amado, mas tudo bem. Mesmo assim, eu mantenho minha aptidão. Olha bem, a primeira coisa que eu queria trabalhar com vocês é a questão da despronúncia. 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 Interessante isso. O que é despronúncia? Está no material de vocês. Vocês já receberam o material? Todos receberam o material? Responde, gente. Eu enviei o material. Responde aí, gente. Só para abrir. Está na tela já. Não, se bem que a falha minha. Está na tela. Perdão, está na tela. Gabriel. Obrigado. Priscila. Gabriel Carlos. Gabriel Guimarães. Gustavo, Lívia, Priscila e Sara. Bom, olha bem. O que é a despronúncia? Isso é uma questão isso é algo que a doutrina traz. E eu coloquei o Alex também. Obrigado, Alex. E isso é uma questão que eu trouxe, porque isso cai, fez prova do AB, e a doutrina costuma falar. O que é despronúncia? Acontece da seguinte forma. O sujeito, ele é pronunciado. O áudio está ruim? O áudio está ruim, gente? Vê se melhorou. Me ajuda aí, vê se melhorou. Som, testando. Sim, né? A joia, Priscila. Melhorou, né? Beleza. Olha bem. Perdão. Show. Despronúncia. O sujeito... Uma observação sobre isso. Ontem, a minha esposa, que é oficial de justiça, estava assistindo um vídeo sobre o Microsoft Teams, que o juiz que assessora o presidente do Tribunal de Justiça do Rio, mandando para os juízes e para os serventuários para aprender, ficar mais familiarizado com o Microsoft Teams. Esse membro da plataforma da Unig, que pode ser uma alternativa para a gente usar também. Se dá bem com o Zoom e tal, mas bom. E a internet travou deles. Travou. Eles passaram vergonha ao vivo. Se eles que são eles, a internet está ruim, imagina a nossa, né? Então, de vez em quando, para a gente acalentar o coração da gente na internet. Mas volta para cá. O sujeito foi pronunciado. Teve uma pronúncia contra o indivíduo. Dessa pronúncia, ele entrou com res, recurso em sentido estrito. Quem julga esse res é o Tribunal de Justiça, ou TRF, se for competência federal. Aí, o tribunal vai entender que não é caso de pronúncia. O tribunal entende que seria caso de impronúncia. Não era para ele ter sido pronunciado, mas era caso de impronúncia. Ok? O tribunal vai alterar a situação. O acordo do tribunal entende que não era pronúncia, era caso de impronúncia. Neste caso, a doutrina entende que houve uma despronúncia. Houve uma despronúncia, uma não pronúncia. Porque primeiro ele foi pronunciado. E agora o tribunal entende que não é caso de pronúncia, mas de impronúncia. Esta nova decisão, esse acordo com essa nova decisão de impronúncia, o tribunal, a doutrina entende que houve uma despronúncia, uma não pronúncia. Tudo bem? Deu para entender? Sim. Sim, sim. Beleza? Beleza, Lucas. Beleza, então. Então, isso é despronúncia.
Houve pronúncia, houve recurso. O tribunal entende que é caso de impronúncia, e esta nova impronúncia, a doutrina entende que é uma despronúncia. Certo. Continuando. Outra possibilidade, vocês já estudaram conexão e vocês já estudaram continência. Essa possibilidade, isso traz como relevante para a gente, porque é possível que um crime não doloso contra a vida seja julgado pelo júri. Crime não doloso contra a vida seja julgado pelo tribunal do júri. Quando isso é possível? Em caso de conexão e continência. Então, é possível que o júri julgue uma ameaça, uma lesão corporal, uma ocultação de cadáver? É, tranquilo. Quando esse crime for conexo a um crime doloso contra a vida. Então, é o caso do Bruno. O Bruno, aconteceu isso com ele. O Bruno foi julgado por homicídio. Ele foi julgado também por ameaça e ocultação de cadáver. Por quê? Ameaça e ocultação eram crimes conexos ao crime de competência do júri. Então, se um crime doloso contra a vida for conexo ou em continência com um crime doloso contra a vida, o júri atrai a competência do outro crime. O júri possui o que vocês aprenderam com o mestre Márcio Tecnológico Caldas, ele tem a vis atrativa. Vis atrativa. Ele atrai a competência do outro crime. Está no artigo 82, inciso 1 do CPP. Tá? O júri atrai a competência do outro crime. Então, o crime conexo vai ser julgado pelo tribunal do júri. Se o juiz, se o magistrado desclassifica, havendo desclassificação, e a gente já estudou que eu tenho desclassificação própria e desclassificação imprópria. Eu tenho a desclassificação própria e a imprópria. Desclassificação significa dar ao fato uma outra classificação. Na desclassificação própria, a nova classificação deixa de ser competência do tribunal do júri. Na desclassificação própria, a nova classificação do fato deixa de ser competência do tribunal do júri. Exemplo, tentativa de homicídio, desclassificado por lesão corporal. Quando o crime principal sofre uma desclassificação, o crime conexo acompanha a sua sorte. Então, se houve desclassificação do crime principal, o crime que leva a competência ao tribunal do júri, evidentemente, o outro crime vai junto com ele. Não continua no tribunal do júri. O acessório segue o principal. O crime acessório segue a sorte do crime principal. Lógico. Então, só há condição de julgar um crime não doloso contra a vida em caso de conexão. Se o crime principal deixa de ser competente do tribunal do júri, o crime conexo também não será julgado pelo tribunal do júri. Ok? A exceção que se tem quanto a isso é quando essa desclassificação, ocorrer pelo plenário do júri. O júri que desclassificou. Foi para a sala secreta, não é secreta, é secreta. Foi para a sala secreta e lá
dentre os quesitos, praticou crime doloso contra a vida? Não. O próprio conselho de sentença, os próprios jurados desclassificaram. Então, se foi o próprio jurado que desclassificou, a gente vai trabalhar isso, tá? Os próprios jurados desclassificaram, a gente vai trabalhar quais os caminhos. Eu vou chegar lá, tá bom? Só chama atenção disso aí para vocês. A desclassificação que eu falei até agora foi no final da primeira fase do júri. Mas a desclassificação pode ocorrer na segunda fase, no plenário. Eu falo um pouquinho mais à frente com vocês, só para diferenciar, tá bom? Fala, Gustavo, você pediu para falar o quê da desclassificação? Perseguição da desclassificação própria. Ah, tá. Desclassificação própria é quando a nova classificação não for crime doloso contra a vida. Desclassificação significa dar ao fato uma nova classificação penal, uma nova classificação jurídica penal. Isso é desclassificar. O cara está sendo acusado de tentativa de homicídio. O juiz desclassifica aquele fato para lesão corporal. Isso é desclassificar, dar ao fato uma outra classificação. A desclassificação própria, a nova classificação, não é competência do júri. Não competência do júri. Já na desclassificação imprópria, eu acho que eu não falei da imprópria, né? Na desclassificação imprópria, a nova classificação continua na competência do júri. Continua na competência do júri. Exemplo. Foi denunciado por homicídio e desclassificou para infanticídio. Foi denunciado por homicídio e desclassificou para infanticídio. Continua a competência do júri. Ok? Ok, professor, valeu. Beleza? Eu fui explicar outra coisa, não expliquei em própria, não relembrei em própria. Bom, falei dessas duas observações. Vamos à frente agora. Efeitos da pronúncia. Quando o indivíduo é pronunciado, teremos alguns efeitos. Algumas coisas mais óbvias e alguma coisa que precisa enfatizar. Ele vai ser julgado pelo plenário do júri, é o principal efeito. Limitação da acusação em plenário. Bom, quando há a pronúncia, haverá uma correlação, que eu coloquei aqui. Significa o quê? Espera aí que o Lucas fez uma pergunta aqui. E quando, por exemplo, já corre uma lesão corporal em outro processo, com as mesmas partes, e o acusado comete homicídio posteriormente, vai a júri, o júri absorve questão externa, não sei, não... Olha, Lucas, vamos ver se eu entendi o que você quis dizer. Olha bem, cada lesão a bem jurídico é um crime. Então, um primeiro processo, lesão corporal, que ofendeu a integridade física do indivíduo. Num segundo processo, homicídio ou tentativa de homicídio, bem jurídico, vida. São dois processos diferentes. Foram ocasionados em fatos diferentes. Foi um fato num dia, isso aqui foi no outro dia. Certo? Bom, quando há num mesmo contexto, pode ter no mesmo contexto,
o mesmo fato. Imaginemos que ele faz o seguinte. Imaginemos que no seguinte sentido, uma mesma pessoa contra duas pessoas. Uma pessoa ele causa lesão e a outra tentativa de homicídio. Uma ele quis machucar, a outra ele quis matar. É num processo só, tá? É num processo só, que houve no mesmo contexto, no mesmo fato. Se forem fatos diferentes, são processos distintos. Tá bom? Ok? É isso? Tá bom, beleza. Se não for, depois você me pergunta de novo. Bom, pessoal, haverá uma correlação entre a pronúncia e a aquisitação. Então, vai ser da seguinte forma. Com a pronúncia, fica delimitada a acusação. E os quesitos dessa acusação, na hora da sala secreta, essa quesitação da acusação vai ter que ter consonância, vai ter que ser de acordo com essa correlação, com essa pronúncia. Entendeu? Antigamente, tinha até uma outra situação que tinha o libelo crime acusatório. Ó, libelo era uma peça crime acusatório. Libelo crime acusatório. Então, o que acontecia? Após a pronúncia, o MP, quando o juiz pronunciava, o MP tinha que apresentar o libelo. E era um resumo, já era adiantando um resumo das teses que o MP sustentaria em juízo. Tá? Ele já adiantava a acusação que ele ia trazer em juízo. A defesa tinha que contrariar o libelo. Então, a defesa tinha que contrariar o libelo. Pessoal, vê se está legal aí. Se não estiver legal, está tendo uma audiência virtual. Tá? Entendeu? Se não estiver legal, eu vou ter que dar outro jeito. A defesa tinha que, então, contrariar o libelo. E aí você media exatamente qual é o grau de sofisticação desse advogado. Por quê? Se ele contrariasse o libelo, ele já adiantava as teses defensivas. Então, o que um advogado bom fazia? Ele juntava uma petição dizendo que o libelo será devidamente contrariado em juízo. Ali se já entendia quando o advogado era bom ou não. Bom, com essa lei de 2008, o libelo acabou o libelo. A gente não tem mais o libelo. Tá? É só a pronúncia e depois a gente vai a juízo. Ok? Acabou, que era uma coisa desnecessária também, esse libelo crime acusatório. Mas a pronúncia delimita, ela faz esse papel do libelo. Ela delimita o que será arguído pela acusação em juízo. A acusação apresenta a sua tese. Ok? Bom, pessoal, me dá um feedback. Como é que tá? Porque tá tendo a questão da audiência aqui.
Pra mim tá tranquilo, Diego. É, tá tranquilo? Então tá bom. Agora é uma nova realidade essas audiências virtuais, né? A gente tem que se adequar a ela em todo lugar. Bom, por exemplo, agora, preclusão das nulidades relativas não arguídas da pronúncia. Nulidade relativa, eu pretendo falar um pouquinho com vocês de nulidades. Vai ser a próxima apostila. Algumas nulidades são relativas, outras são absolutas. Se a nulidade é relativa, se ela é relativa, significa que ela pode se convalidar. Aquilo que é relativo pode se convalidar. Se a nulidade for absoluta, ela não convalida. Não tem como você consertar uma nulidade absoluta. Exemplo, nulidade absoluta. O juiz é incompetente. O juiz é civilista e julgou uma ação penal. A nulidade absoluta nunca convalida. Tá? Já a nulidade relativa, é possível a sua convalidação. É possível a gente dar valor àquela nulidade. Ela deixa de ser nulidade e passa a ser uma coisa válida. Eu vou trabalhar isso melhor com vocês. Então, o que interessa é que nulidade, a partir da pronúncia, a nulidade relativa, não, elas vão se convalidar. As nulidades relativas. Por exemplo, um exemplo de nulidade relativa é a incompetência relativa. Digamos que você entenda que o juiz é incompetente. Se ele é incompetente, se o juiz é incompetente, isso pode ser arguído. Mas se não houver essa arguição, aquele juiz que era incompetente vai passar a ser competente. Certo? Eu já falei para vocês a diferença de crime plurilocal para crime à distância, não falei? Já falei, não falei? Crime à distância e crime plurilocal. Falei sobre isso com vocês, não falei? A diferença, um é crime Márcio Caldas e o outro é crime Adilson. Crime à distância é coisa chique. A execução ocorre num país e o resultado ocorre em outro país. Bom, execução em um país e a consumação em outro país. Crime plurilocal é baixa renda. É baixa renda. Por quê? A execução é em uma cidade e a consumação em outra cidade, mas dentro do mesmo país. Então, a diferença é essa. Um é chique. A execução num país, resultado em outro. O outro é baixa renda. Execução em uma cidade, consumação em outra. Bom, e aí, no crime plurilocal, se o indivíduo, se há uma arguição de uma nulidade, ela vai se convalidar em outra situação. Perdão, atrapalhei aqui. A incompetência relativa acontece nesses casos. Ele é incompetente, aquele juízo. Se não for arguído no prazo devido, haverá a convalidação. Convalidação. Haverá convalidação dessa competência. Ela deixou de ser incompetência e virar competência. Processualmente, essa convalidação significa prorrogação da competência. Aquele juízo que a princípio seria incompetente, agora será competente. Ok?
Ok? No que tange as nulidades, eu vou trabalhar isso melhor para vocês. Eu falei que forma de incompetência que se convalida o raciocínio das nulidades relativa e absoluta é parecido. Nulidade relativa é aquela que, em tese, não gera prejuízo. A gente vai ver isso. Tem uma expressão em francês, paz, nulité, sans grief. Então, se não gerou prejuízo, a gente vai ver isso, tá? Mas o raciocínio é parecido, é o mesmo, nessa linha, ontologicamente. Bom, a interrupção da prescrição é uma coisa importante. Pelo seu Código de Processo de Direito Penal, a pronúncia interrompe a prescrição. Tá? Quando o sujeito é pronunciado, a partir daquele momento, a prescrição será interrompida. A gente vê, isso é uma coisa interessante, de ver a necessidade de trabalhar isso. Por quê? A pronúncia interrompe a prescrição. Então, vai acontecer o quê? E a gente sabe que aqui se aplica o indúbio pro societate. Indúbio pro societate. Então, quando há a pronúncia, na dúvida, pronunciou. Bom, não se recorre da decisão de pronúncia se houver dúvida, porque você vai perder tempo e prejudicar o seu cliente. Por que você prejudica o seu cliente? Porque quando há pronúncia, zera a prescrição. Foi pronunciado, zerou a prescrição. Vai começar a contar de novo. E quando houver acordo do tribunal mantendo a pronúncia, interrompe de novo. Então, você atrapalhou seu cliente. Por quê? Quando houve pronúncia, já interrompeu. Se você não recorre, e andar a prescrição, quem sabe amanhã você vai recorrendo, não sabe quanto tempo demora aí, você pode lá no finalzinho conseguir a prescrição. Certo? Então, a pronúncia, ela, quando é pronunciado que interrompe a prescrição, se você vai recorrer por recorrer, só vai atrapalhar seu cliente, que vai dar chance de interromper de novo essa prescrição. Eu tive um caso desse. Tem um cliente meu que foi pronunciado. Aí uns advogados procuraram ele e falaram assim, não, a gente recorre disso e ganha. Aí eles me procuraram e falaram, vai recorrer, vai jogar dinheiro fora e vai atrapalhar seu filho, que vai interromper a prescrição dele. Não, mas o advogado garantiu que vai recorrer, vai tirar isso. Então tá bom. Vocês vão jogar dinheiro fora. Recorreram, aconteceu exatamente isso. Pagou o advogado, recorreu, não ganhou e volta ele agora que foi marcado o plenário do júri. E aí foram no meu escritório me procurando, olha, doutor, realmente você estava certo, não era para ter recorrido, não ganhou nada, e agora a gente precisa contratar o seu plenário, só que é um problema, a gente não tem dinheiro. O dinheiro que a gente tinha, a gente pagou outro advogado. Eu falei, que legal, bacana. Não conseguiram o meu conselho, não tem mais dinheiro, o que é que eu faço? Não. Aí foi para a defensoria, não tinha como eu fazer um júri assim, não tinha. Foi exatamente essa situação.
Bom, pessoal, melhorou aqui agora. Tá, acabou a audiência. Tudo bem, pessoal? Vocês entenderam o que eu falei? Hein? Entenderam o que eu falei? Por favor. Tá quente. Dúvidas? 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 Pode repetir. Repeto. Repeto o que, Priscila, que você quer que eu repeta? Essa parte da interrupção. Da interrupção da prescrição? É. Legal. Abra, por favor, vocês aí. Código Penal, artigo 117. Gente, me dá o feedback de vocês, porque eu tento fazer isso para adiantar as coisas, mas se não tiver legal, todo dia tem uma coisa que atrapalha um pouquinho aqui, eu vou passar e ir para o meu escritório para dar essa aula, não vou ficar aqui não. Até aqui tem uma sala boa da Procuradoria. Na maioria da gente consegue dar aula tranquilo, mas de vez em quando chega alguém igual agora, audiência do município trabalhista, entendeu? E ela já vem para cá também para fugir da bagunça que tem lá embaixo. Essas audiências virtuais estão tendo demais agora. Bom, aí já a Sara me dá o feedback depois, tranquilo. Pessoal, artigo 117 do Código Penal. Acharam? Achou, Priscila? Sim. Ó, o curso da prescrição interrompe pelo recebimento da denúncia ou queixa, pela pronúncia. Olha o inciso 2, Priscila. Pronúncia. E 3, pela decisão que confirma a pronúncia. Então, quando o sujeito é pronunciado, interrompe. Tá? E quando ele recorre e vai para o tribunal e o tribunal mantém a pronúncia, interrompe de novo. Certo, Priscila? Uhum. Você entendeu o que eu estava falando? É nesse sentido. Ó, pronunciou, zerou. Zerou. Aí o sujeito recorre. Aí vem o acordo do tribunal que mantém a pronúncia. Zera de novo. Tá? Então isso prejudica o cliente. E não tem por que você recorrer de uma pronúncia. Você só recorre de uma decisão de pronúncia se você tem convicção que você vai conseguir mudar aquilo. Por quê? O que eu expliquei para vocês? Sobre a pronúncia indúbio pro societate. Se você recorre e o tribunal, os desembargadores têm dúvida, o que eles fazem? Mantém a pronúncia, não é assim? Aqui não é indúbio pro réu. Na dúvida, mantém a pronúncia. Se eles têm dúvida, dúvida de quê, gente? Quando que o sujeito vai pronunciar? Quando tiver materialidade comprovada e indício suficiente de autoria, não é assim? Que está no 413? Sim. Então, na dúvida sobre esses requisitos da pronúncia, mantém, pronuncia o cara. Então, você só recorre da pronúncia quando você tem elementos fortes, grande chance de conseguir mostrar que não houve o crime ou que não tem indício suficiente de autoria. Certo? Vai acabar a aula, Dilson. Já vai acabar. Dúvida, galera? Alguma dúvida? Continue, então. Outros, preclusão da decisão de pronúncia e sua imodificabilidade. Então, quando... Tá, eu já mandei o link da outra. Beleza. Então, olha só. Em regra, após